Vai. Bom dia, mais uma vez estamos juntos para podermos conversarmos sobre a palavra de Deus, a Bíblia. E hoje eu queria compartilhar com vocês algo que Jesus disse e falou no capítulo 15 de Lucas, que ele começa a falar sobre várias parábolas. Jesus falava por parábolas, né? E ele começa no capítulo 15 com a parábola da ovelha perdida. Depois ele fala sobre a moeda perdida. Depois começa a falar sobre o filho perdido, que nós conhecemos como o filho pródigo, né? A volta do filho pródigo. Jesus está falando no começo de Lucas, ele está falando aqui para os publicanos e pecadores que estavam reunidos para ouvir a Jesus. E no meio dessa multidão de pecadores e publicanos estavam também os fariseus e os mestres da lei, né? E esses fariseus e esses mestres da lei estavam criticando Jesus, dizendo para Jesus o seguinte: este homem recebe pecadores e come com eles. E aí então Jesus começa a falar sobre as parábolas, né? E ele então termina, no caso aqui, o capítulo 15 com a parábola do filho perdido, ou filho pródigo, ou mesmo poderia ser o amor do pai, esse nome dessa parábola. E nós conhecemos muito que o filho pródigo é o filho mais novo. Ele pede a herança do pai e o pai dá a herança e ele vai pelo seu caminho e ele perde tudo. E depois ele vai trabalhar para uma outra pessoa como cuidador de porcos, né? Que para os judeus era uma coisa muito, muito terrível. Tanto é que eles nem comem porco, eles comem a carne de porco. E ali ele percebe que ao ver os porcos comendo ali as alfarrobas, que chamam, né? Ele também dividindo com os porcos aquela comida, ele falou assim: poxa, os empregados do meu pai comem melhor do que eu aqui. Eu vou voltar para o meu pai, vou pedir perdão para ele e vou me oferecer como um escravo dele, como servo dele. E ele faz isso, ele volta, retorna. O texto é muito interessante e maravilhoso. E quando ele cai em si, né, da situação dele, né? Então ele volta e no versículo 20, ele está voltando para casa e o pai encontra ele. De longe o pai vê, né? O pai avista ele. E é interessante que nessa tradução aqui está assim: compadecido, o pai se compadeceu dele e correndo o abraçou e beijou o filho que estava retornando, né? Parece-nos que o pai sempre ficava olhando para o horizonte para ver se o filho voltava. E quando ele avista o filho, ele não espera o filho chegar. Não é o filho que corre até o pai, é o pai que corre até o filho. E compadecido, ele o abraça e beija. E o filho então começa a falar aquilo que ele planejou falar para o pai dele no versículo 18. Nós estamos agora no versículo 21 e ele vai falar o que ele pensou. No versículo 18 diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Aí no versículo 21 ele vai falar para o pai isso que ele pensou, mas o pai ele interrompe o filho no versículo 22, né? Ele manda os empregados trazer um boi cevado, ou seja, um animal gordo, né, para poder fazer um churrasco, e mandou colocar um anel, o sinete dele, né, na mão do filho, e mandou trocar a roupa dos filhos e tal, e recebeu com alegria o filho. Ele não permitiu que o filho falasse que eu quero ser um escravo teu, né, porque ele tinha acabado com toda a herança que o pai tinha dividido para ele. Na verdade, como ele não era o filho mais velho, ele recebeu um terço apenas da herança do que o pai tinha. O irmão mais velho é o irmão que é o primogênito, receberia pela lei de Moisés a parte maior, 2/3 no caso. E ele faz a festa, se alegrou muito com o filho, mas o interessante para mim hoje, que essa aqui já é uma história conhecida, é o comportamento do filho mais velho. É interessante porque por toda a Bíblia, e aí nós vamos ver, essa é um pensamento de muitos salmistas, escritores de salmos que teve, e também que está muito imbuído também na questão do Jó, né?
da vida de Jó, que é por que o ímpio prospera, por que o justo sempre se dá mal e o ímpio prospera, né? Que é o pensamento aqui desse filho mais velho. Olha só, eu poderia falar dos fariseus, dos saduceus, dos doutores das leis, dos mestres da lei, dos escribas, e também poderia colocar da mesma maneira muito dos cristãos que se dizem hoje, né, crentes evangélicos, da mesma visão desses homens. Ou seja, o egocentrismo danado de que eles se acham melhores do que os outros, de que eles julgam ser eles tão perfeitos e honestos e verdadeiros que o outro não vale nada para ele, né? E que Deus tem a obrigação de amá-los e a obrigação de fazer aquilo que eles querem que Deus faça, principalmente a questão de riqueza, e que Deus tem a obrigação de destruir, de acabar com aquele que não é crente, que não é evangélico, que não é cristão. Ou seja, os ímpios, os injustos e os maus. E é justamente nessa situação, porque o filho, esse filho que Jesus está falando, porque aqui ele simboliza os fariseus, os saduceus, ele simboliza os doutores da lei, os mestres, né? Ele simboliza os escribas, ele simboliza esses cristãos, esses evangélicos, esses crentes que se julgam melhor do que os outros. Então, quando a festa está lá, rolando a festa na casa do pai com alegria, com lá os convidados, tudo lá, o filho vem do campo, estava trabalhando, e ele chega e ele ouve o barulho de festa, né? Então, a partir do versículo 28, para nós podermos pensar e analisar. Não se esquecendo que eu falei que esse pensamento dos salmistas, dos escritores dos Salmos, e que está também imbuído em Jó, por que o prospera o ímpio? Por que o mal prospera, né? E o justo sempre se dá mal. Bom, aí o filho mais velho, né, chega e no versículo 25 em diante, na verdade, enquanto isso o filho mais velho estava no campo, estava trabalhando. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Versículo 26. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Né? Então é a pessoa que está lá fora, supostamente fora do círculo do cristão, do crente, do evangélico. Ele está lá fora e foi recebido pelo Senhor. Não se esquecendo aqui que seria um tipo de um paradoxo, não paradoxo, mas de algo que simbolizava aqui Deus, aqui no caso aqui. Aí o filho mais velho encheu-se de ira. Ele ficou irado, ficou com ódio mesmo, né? E não quis entrar. Ele não quis entrar na casa e não quis entrar na festa. Então o pai saiu e insistiu com ele, né? Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Tá certo? Eu sou certinho, eu ando direitinho, eu vou para a igreja, eu vou lá bater palma, eu vou fazer oração, eu vou cantar louvores, eu sempre te servi certinho, né? Mas tu nunca me deste nem um cabrito, que o cabrito no caso era o animal, um alimento mais barato do que um novilho gordo, né? Para que ele pudesse desfrutar com os amigos dele, para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, olha só, ele não fala isso, o meu irmão, ele já desconsidera que o cara seja irmão dele. Ele desconsidera isso, ó. Quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, né? Matas novilho gordo para ele, né? O cara faz um monte de coisa que na verdade esse que está dentro, que se julga o correto, também gostaria de fazer, né? Mas ele não faz, então ele vai, esse cara que é teu filho aí, que gastou dinheiro com as prostitutas, toda a riqueza toda lá, o senhor recebe ele, né? Aí o pai vem dizer para o filho o seguinte: meu filho, você está sempre comigo, né? E tudo que eu tenho é seu. Então aqui é interessante porque a gente olha o salmista, a gente vê no livro de Jó, a gente vê em alguns textos bíblicos essa preocupação do cara que se julga justo e verdadeiro em relação ao ímpio, ao injusto, ao mal,
o que quer que ele seja chamado, né? Ao outro que não pertence ao seu grupo e que esse outro que está no grupo acha que Deus também não pode amá-lo. Não é isso? Então é interessante, porque aqui Deus está dizendo para mim, para você, para quem quer que seja, olha, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu, né? É seu. Você poderia ter pegado a vaca mais bonita, o boi mais gordo, a picanha, a melhor picanha, a melhor parte, tudo. E você pode ter feito porque você está aí. É para você aproveitar. É teu. Algumas pessoas vão lembrar. Eu estou lembrando agora de uma história em que um homem ele ganha uma passagem. Eu vou falar assim, né? Inglaterra até Nova York, vamos supor, de navio, e o bilhete dele. Só que o bilhete dele é um bilhete que está lá embaixo, lá no porão quase, né? E ele passa essa viagem todinha andando pelo navio e vendo as pessoas comerem no restaurante ali dentro do navio e aquela beleza tal, e todo mundo lá. E ele não tinha um pão seco que ele guardou para poder comer. Então, quando ele chega no seu destino, ou seja, ou Nova York ou Londres, né? Depende de onde ele está vindo, e quando ele vai falar com o cara, poxa, eu passei as necessidades, tal, com um outro passageiro, o cara assim, deixa eu ver seu bilhete. Aí quando ele pega o bilhete do cara, assim, mas se o bilhete seu te dava o direito de você comer, né? Você tinha o direito, pelo que você pagou aqui, de você estar lá dentro comendo. Ou seja, ele passou a viagem toda em necessidade, ele passou a viagem passando fome, olhando as pessoas e ali até com raiva, né? E com a inveja, não se esquecendo que eu sempre falo que a inveja difere da cobiça, porque a inveja ela é o seu desejo que a pessoa não tenha aquilo que ela está tendo no momento, ou que ela conseguiu. A cobiça não, a cobiça você pode lutar para poder obter aquilo que a pessoa tem, uma cobiça boa no caso, tá bom? Então, e você tinha direito, e é a mesma coisa aqui. Então, olha, você está comigo sempre, o que eu tenho é teu, né? Então, o que seria para nós hoje? É nós aproveitarmos, reconhecermos que o que nós temos, nós deveríamos desfrutar. Bom, é complicado quando a gente passa situações difíceis, ou a gente vive numa situação difícil, a gente entender. E é fácil para quem está na situação boa poder falar, olha, você crê em Deus, acredita em Deus, tal. Mas pelo menos a gente poderia ver que hoje está um sol tão maravilhoso, um céu tão azul, tal, e você teve a vida, né? Eu creio que já falei para vocês que essa questão das vidas, então eu creio que cada dia é uma vida, né? Porque a vida da pessoa, não, para mim, cada dia é uma vida que Deus nos dá, né? Que nós deveríamos então aproveitar da melhor maneira possível e sermos agradecidos a Deus. Não fazendo como os fariseus, não fazendo como os saduceus, como os saduceus, como os mestres, os escribas, nem como o salmista, nem mesmo como Jó, nem como os amigos de Jó, de se preocupar com por que o outro recebe e eu não recebo. Por que o outro tem? Se nós formos ler a Bíblia, e nós temos várias passagens que se diz que, e uma que a gente gosta bastante de citar, é que Deus faz o sol brilhar sobre justos e injustos e a chuva vir sobre o bom e o mal. O cara que tem uma plantação e ele é mau, no caso, ele vai ser também abençoado com o sol e com a chuva. Entendeu? Porque isso não é problema nosso. O nosso problema é nós podermos entender o que Deus fez por nós e nós desfrutarmos do que nós temos. Se dependendo da sua porção, daquilo que foi dado para você, mas você ser grato àquilo e não ser ingrato, mas ser grato e você desfrutar disso, né? O cara poderia ter feito. Ele estava ali trabalhando como um cavalo, um burro e achando que não podia, não posso pegar nada. Não, mas é teu. Você pode desfrutar, você pode comer, né? Uma outra história que me veio à mente agora novamente, que eu gostava muito de falar, que essa questão da pessoa sofrer todo um processo e achar que tem que ter um sofrimento, né? Tenho que ter um sofrimento para poder ganhar a bênção, a glória, e às vezes não é isso, né? Eu lembro que essa história dizia o seguinte: quando o cara morreu, que ele chegou e falou assim: pô, mas eu sofri tanto, tal. Aí o anjo, né, o mensageiro lá, falou: vem aqui. E chegou numa sala imensa, cheia de coisas maravilhosas, de presentes e tal. O que é isso aqui? Isso aqui era seu. Mas como eu não recebia? Não recebi porque você não percebeu e você também não pediu,
né? E isso aqui era tudo seu. E ele vivia nessa vida, né? Que nem um cara trabalhando no campo, que nem um burro no campo, é a música que fala. E o irmão veio, o irmão partiu, gastou tudo, mas voltou arrependido, né? E ele vê o pai receber o irmão com alegria. O pai ainda fala assim: olha, nós temos que comemorar porque seu irmão estava morto. Ele estava perdido, mas ele agora vive, né? Ele se regenerou e voltou, entendeu? E você tinha que se alegrar com isso também, de que o outro também tem, de que Deus também abençoa o outro. Porque aí é um relacionamento individual, é o outro com Deus, é você com Deus. O nosso relacionamento, mesmo numa família cristã, evangélica, quer que seja, não é comunidade. Não sou eu e a minha esposa, meu filho, não. Sou eu e Deus, é minha esposa e Deus, é meu filho e Deus, e é você individualmente. E aqui que ele pode desfrutar, ele poderia ter desfrutado, né? Assim como aquele passageiro naquele navio que tinha o bilhete para poder também ceiar, para poder almoçar, poder jantar, tomar o café, o breakfast da manhã e tal, e ele passando fome com pão velho, entendeu? Mas ele não percebeu. Então é esse tipo de coisa. Vamos ver o que nós temos. O que Deus... eu não tenho dinheiro, porque o problema todinho, todo mundo é dinheiro, todo mundo eu também quero dinheiro, né? Mas não é só isso. Você tem a sua família, você tem a sua vida, você tem o seu dia maravilhoso, você está comendo muito, não é as iguarias talvez, né, que seja, mas você está e vê isso. Você está comigo, você pode aproveitar, aproveita da melhor maneira possível, porque amanhã a gente não sabe, a gente não sabe daqui para tarde se a gente vai morrer, entendeu? Então esse cara aqui, um egocêntrico, um cara que se julgava a fazer tudo certinho, e Jesus está falando isso aqui para os fariseus, para os saduceus, para os mestres. Vocês são esse cara aqui, ó. Você é o filho, você não é o pródigo. O pródigo tem arrependimento, o pródigo entendeu que ele estava errado e ele voltou. E vocês não, vocês acham que vocês estão certos e que Deus tem que atender vocês. Eu estou puxando, nem é para isso, eu estou puxando para você aqui hoje, para você poder entender que você pode desfrutar e que Deus está aqui, que Jesus está aqui, ele está falando. E todas as outras parábolas que tem aqui no capítulo 15 é justamente para mostrar para eles: olha, vocês estão errados, vocês estão enganados, né? Vocês, isso é uma questão. A questão para mim hoje é dizer para você: olha, se alegra com o que você tem, então você desfrute daquilo que você tem da melhor maneira, deixa o outro de lado. Se o seu vizinho prosperou, se ele, não é problema seu, é você e Deus, e você entender que ele está ali e que você tem uma gama de coisas que você pode se alegrar, que você pode deixar de ser ingrato e ser grato a Deus por isso. Então que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos fazer cair em si, como o filho pródigo, ele caiu em si e voltou. Nós possamos cair em si, né, para poder entendermos que nós temos muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que nós pensamos que nós temos, né? Que a questão todinha também não é só dinheiro, é complicado, dinheiro é complicado, mas não é tudo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu domingo, a sua casa, Deus abençoe a semana que se inicia amanhã, e que nós possamos cair em si e que nós possamos entender que, não como o filho velho, mais velho, mas entender que nós temos tudo. Tudo que eu tenho é seu. Deus falou para ele, né? Então Deus abençoe. Amém.